Tudo bem? Vamos lá então fazer alguns exercícios da frente 2B, aula 3. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá, vamos fazer algumas questões aí para a gente poder exemplificar aquilo que foi dito então sobre a aula 2D, frente 2D, aula 3, né? Então vamos ver a primeira. Uma onda eletromagnética se propaga no vácuo e incide sobre uma superfície de um cristal fazendo um ângulo de 60 graus. Um ângulo de 60 graus com a direção normal à superfície. Considerando a velocidade de propagação da onda no vácuo como 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e sabendo que a onda refratada faz um ângulo de 30 graus com a direção normal, podemos dizer que a velocidade de propagação da onda no cristal em metros por segundo é. Então vamos lá. Então a gente tem aqui uma onda eletromagnética que se propaga no ar e faz um ângulo de 60 graus com a normal. E ela vai ser refratada entrando aqui no cristal em um ângulo fazendo uma refração de 30 graus, tá? Aí a pergunta é qual é a velocidade de propagação no cristal? E aí a gente lembra da equação que a gente sentenciou lá durante as aulas, né? Então temos toda essa expressão aqui desenvolvendo a lei de Snell-Descartes. E a gente vai pegar nessa sentença aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente tem. Então, olha só, a gente tem o ângulo de incidência e o ângulo refratado. Então, o ângulo I e o ângulo R. E temos o que? A velocidade de propagação no primeiro meio, no ar. E precisamos determinar a velocidade de propagação no segundo meio, que é no cristal. Então, vamos pegar seno de I sobre seno de R, seno de I sobre seno de R, igual. Agora, a sentença que tem a velocidade, o membro que tem a velocidade. Então, velocidade 1 sobre velocidade 2. Então, velocidade 1 sobre velocidade 2. Bom, olhando para isso, a gente já consegue entender que o ângulo e a velocidade eles são grandezas diretamente proporcional. Se o ângulo diminuiu aqui no segundo meio, então a velocidade vai diminuir também. Tá? Muito bom. Então vamos lá tentar resolver isso aqui. Então o seno de I, o seno do ângulo incidente, então seno de 60 graus, sobre o seno do ângulo refratado, de 30 graus, igual a velocidade no primeiro meio, 3 vezes 10 elevado a 8, velocidade da luz, sobre a velocidade no segundo meio, que é o que a gente procura. Então agora vamos procurar resolver isso aqui. O seno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é meio. Isso é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 sobre a velocidade número 2. Agora vamos resolver essa fração primeiro aqui. Vamos jogar aqui em cima, dar uma economizada no espaço aqui. Divisão de fração. Multiplico a fração de cima pelo inverso da fração de baixo. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Isso igual a 3 vezes 10 elevado a 8 sobre V2, que é a velocidade 2. Vamos simplificar esse número 2, porque ele está dividindo um produto que nós temos o fator 2. Tá? Então, 2 por 2 dá 1. Raiz de 3 sobre 1 igual a 3 vezes 10 elevado a 8 sobre a velocidade número 2. Agora vamos multiplicar cruzado e teremos que V2 é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 sobre raiz de 3. Agora vamos racionalizar isso aqui. Lembra que eu tenho que multiplicar então tanto o denominador, o numerador, e o denominador pela raiz de 3. Aí teremos o seguinte, que a velocidade número 2 é igual a 3 raiz de 3 vezes 10 elevado a 8 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3. Podemos simplificar isso aqui. Teremos então
que a velocidade número 2 é igual a raiz de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Muito bom. E aí a gente pode observar então qual é a alternativa. Alternativa C. Ok? A questão número 2, pessoal. Olha só. Admitindo que a luz se propaga no vácuo com a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, qual é o índice de refração absoluto de um líquido em que a velocidade de propagação é de 2 vezes 10 elevado a 5 km por segundo? Bom, então, novamente, nós vamos pegar a sentença envolvendo velocidade e índice de refração, né? Aquela sentença que a gente viu durante a aula, seno de I sobre seno de R igual a N2 sobre N1. Tá? Vou escrever toda ela aqui para a gente poder observar o que a gente tem e o que a gente precisa. Igual a lambda 1 sobre lambda 2. Bom, então na questão foi dado para a gente duas velocidades. A velocidade no meio 1 e a velocidade no meio 2. E pede qual é o índice de refração absoluto de um líquido em que a velocidade se propaga é de 2 vezes 10 elevado a 5. Muito bom, então a gente vai pegar a sentença aqui, o membro que envolve índice de refração e velocidade. Então vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Olha só. Então N2 por N1 igual a V1 por V2. Então o N2 é o que eu estou procurando, né? É o índice de refração no meio em que a velocidade diminui, tá? Então, olha lá, o N1 é o vácuo. Se é o vácuo, então o índice de refração é igual a 1. Tá lá no exercício, ó, admitindo que a luz se propaga no vácuo com a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 5, tá? Então, o N1 é o vácuo e o índice de refração do vácuo é igual a 1. Igual a velocidade no meio 1, velocidade no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 5. Está lá no exercício. Dividido pela velocidade de propagação dessa luz no meio 2, que é 2 vezes 10 elevado a 5. Muito bem, então nós temos que N2 igual a 3 dividido por 2, 1,5. Vezes 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 5 vai dar 1. Muito bom. Então, N2 igual a 1,5. A alternativa, letra A. Tá? Vamos lembrar que não temos unidade de medida, porque o índice de refração absoluto é uma grandeza adimensional. Tá certo? Só um parênteses aqui, para a gente lembrar que o índice de refração e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o índice de refração de um meio, menor é a velocidade de propagação da luz naquele meio. Questão número 3. A figura mostra um arranjo experimental no fundo do vaso. Uma fonte pontual emite um raio que se desloca na água e atinge a superfície dióptrica. Então temos aqui a situação. Considerando o ângulo θ como o ângulo limite, o raio emergente é o raio. Bom, então esse θ é o ângulo limite, é o ângulo L. Né? Muito bem. Está saindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, conforme a definição de ângulo limite, nós teremos um raio que vai se refratar rasante a superfície. E que raio é esse? O raio número 4. Então, alternativa A. Questão número 4. Um raio de luz monocromática que se propaga em um meio de índice de refração 2 atinge a superfície que separa esse meio do ar, o índice de refração igual a 1. O raio luminoso passa para o ar se o seu ângulo de incidência nessa superfície for igual a quanto? Muito bem. Então, para a gente analisar e encontrar a resposta dessa questão, a gente vai ter que trabalhar com a ideia de ângulo limite. Então, vamos lá.
O seno do ângulo limite é igual ao menor índice de refração dividido pelo maior índice de refração. Então temos que o seno desse ângulo limite é igual. Qual é o menor índice de refração? É o do ar, igual a 1. Sobre o maior índice de refração, que é o 2. Então nós temos que o seno de L é igual a meio. Então esse L é igual a quantos graus? Vamos lembrar lá das razões trigonométricas. O seno de 30 graus é igual a meio. Muito bem, então esse é o ângulo limite. Então esse é o limite para que a gente tenha refração. Se o ângulo for maior, não haverá refração. Então, para que ocorra uma refração em que raio refratado passe para o outro meio, deve ser então um ângulo menor do que 30 graus. Questão número 5. Um feixe de luz monocromático vermelha propaga-se pelo ar e incide sobre a superfície da água de uma piscina. Considerando as propriedades ondulatórias da luz, pode-se afirmar corretamente que quando o feixe passa a propagar-se pela água, muito bem, então a gente tem o seguinte, ele sai de um meio menos refringente e vai para um meio mais refringente. Sai do ar e vai para a água. Aí temos as afirmações aqui, então, para a gente assinalar. Vamos ver a primeira. Tem sua cor alterada devido à variação de sua velocidade de propagação. Olha só, vamos dar uma olhada, então, a sentença que nós temos lá, através da lei de Snell. O que nós temos na alteração, ou de alteração, no caso de refração? Temos alteração no ângulo, né? Temos alteração no índice de refração absoluto, temos alteração na velocidade e temos alteração no comprimento de onda. Tá? Aqui ele disse que tem uma alteração na cor. Para que eu possa afirmar isso, eu teria que ter uma alteração na frequência da onda. Tá? Como a gente sabe que nesse caso de refração, ou na refração mesmo, né, não há alteração na frequência, então também não há alteração na cor. Letra B. Mantém sua velocidade de propagação e suas frequências inalteradas. Ok? A frequência é inalterada. No entanto, a gente sabe que a velocidade vai ser modificada, vai diminuir, ela sai do ar e vai entrar na água, vai diminuir. Letra C. Sofre aumento em seu comprimento de onda. Então vamos deixar essa aqui e depois a gente observa se essa resposta pode ser ou não. Ela pode sofrer um aumento de comprimento de onda? Talvez. Temos sim uma alteração, é possível. Letra D. Tem seu comprimento de onda diminuído e sua frequência aumentada. Como a gente viu, a frequência não se altera. Tá? Letra E. Sofre diminuição em sua velocidade e mantém inalterada a sua cor. Já sabemos que a cor fica inalterada. Não temos uma mudança na frequência. E tem uma diminuição na sua velocidade. Está saindo do ar e entrando na água. Ela sai de um meio menos refringente para um meio mais refringente. E a gente sabe que o índice de refração e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Ó, se a gente olhar aqui essa equação, são grandezas inversamente. Então está passando para um meio mais refringente, então a velocidade vai diminuir. Então essa letra E é a resposta.